Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, olha com quem eu tô aqui. Com ela, Raíza. Raíza Simplício. Difícil, ó, suei pra poder conseguir fazer essa entrevista com ela. A gente tá no quadro aqui, que é o Entrevistando Youtuber. A Raíza começou há pouco tempo o canal, né, dela, começou participando do canal do Paparazzo, mas já tem um trabalho aí já de jornalismo, de Flá TV também, que a gente vai falar um pouquinho aqui. E eu vou começar pedindo para que você fale um pouquinho de você, da sua formação, porque, assim, pra mim, diferente de uma galera que acompanha Flamengo, você é jornalista, né? Sou jornalista, isso aí, sou formada em jornalismo, né? Já passei por algumas redações, fui formada na redação da TV Brasil, meu primeiro estágio no esporte. Aí saí de lá, fui pro Lance. Na época fui fazer a Lance TV. Foi quando começou, vocês que gostam, né, dessas coisas de TV Clube, foi lá na Lance TV que começou esse Clubes TV, né? A gente tinha o vídeo repórter que ficava responsável por fazer esse tipo de vídeo pro digital de cada clube, né? E aí depois do Lance eu trabalhei um pouco com assessoria de imprensa, trabalhei numa revista de futebol lá da Espanha, que se chama Futebol Tático, que é uma revista muito bacana, mas é uma revista voltada para profissional do futebol, técnico, preparador físico, bababá. E o responsável por ela aqui no Brasil era o Parreira, trabalhei lá. Aí trabalhei também no Sport TV, trabalhei no Globoesporte.com. Fiquei 6 meses no Globoesporte.com, depois fiz Copa do Mundo no Sport TV. E aí é quando eu chego ao Flamengo, logo depois da Copa do Mundo de 2014. Lá no embrião da Flá TV, né? Pois é, lá no início, lá atrás. Tem a matéria do travesseirinho. Matéria do travesseirinho, né? Essa matéria é sensacional. Eu quero saber se esse ano, né, a gente tem travesseirinho aí, porque tem Libertadores. Verdade. Vou procurar saber com a pessoa se ela tá torcendo com o travesseirinho da sorte. Tem que tá agarradinha com o travesseirinho. Cara, muito bom. E assim, você, né, sem essa experiência, você também trabalha no lance da seleção brasileira também, né? Acompanhando a seleção, como é que é esse trabalho? Então hoje eu trabalho com o Brasil Global Tour. Quando eu saí do Flamengo, eu já saí do Flamengo para trabalhar diretamente com a seleção brasileira no Brasil Global Tour. O Brasil Global Tour são o pacote de jogos da seleção brasileira que não são nem da Conmebol e nem da FIFA. E a gente tem uma parte de conteúdo em inglês, né? Porque os sites da CBF, todo esse conteúdo de seleção brasileira a gente só tem na língua portuguesa. Então nós do Brasil Global Tour ficamos responsáveis por essa parte do conteúdo em inglês. Na verdade a gente gera o conteúdo em inglês, não é o mesmo conteúdo da CBF. A gente cria o nosso próprio conteúdo voltado para os nossos jogos. Por exemplo, agora, né, que os jogadores, né, foram convocados aí, tem 4 ex-Flamengos na seleção, esses jogos são Brasil Global Tour. E a seleção brasileira é a marca brasileira, a marca nacional mais internacionalizada do mundo. Qualquer lugar que você vá no mundo, você conhece a seleção brasileira. Então por isso que a gente tem esse conteúdo em inglês. E agora recentemente, você começou a fazer um trabalho com o Paparazzo no canal dele, né? Vamos dizer assim, ingressando no YouTube. E também criou o seu canal, tem alguns vídeos lá, tem a entrevista com o Zinho também, que deu até o que falar na época, quando você publicou a entrevista. Por que você resolveu ingressar no YouTube? Eu acho que assim, pra quem me acompanha, hoje eu sou muito ativa nas redes sociais. Muita gente pergunta, mas por que antes você não era e tal? A gente pode até falar um pouquinho disso, porque eu trabalhava no Flamengo, então na época eu não podia estar ali fazendo esse tipo de coisa. Então eu gosto muito do digital, eu trabalho numa empresa que é uma empresa voltada completamente para o digital, que é a Perform. É a empresa que tem o Brasil Global Tour, tem as mídias digitais da Conmebol, da Libertadores, enfim, tem o DAZN, que é uma plataforma de streaming que tá chegando com força. Que tá chegando com força aí, então ela é toda voltada para o digital. E eu trabalhei sempre com digital também, né? O Globoesporte.com, muito com digital, Lance, muito com digital. Então eu sempre tive essa pegada de digital, de rede social. E aí eu vi uma oportunidade bacana de estar fazendo, de estar tirando do Twitter, do Instagram, que eu sou muito ativa, e passando isso para vídeo também no YouTube, mais precisamente lá com o Papa. E agora, falar um pouquinho como é que era o seu trabalho na Flá TV,
né? Eu vou até colocar, assim, a galera vai estar vendo um pouquinho das matérias, vamos dizer assim, que vai estar, vou procurar do travesseirinho também. Procura do travesseirinho, bota aí. E o que você acha que mudou daquela Flá TV que você, né, pegou, mas assim, embrionária, né? Numa época que não era, tipo, os clubes não tinham, né? Principalmente o Flamengo, né? Acho que os primeiros clubes no Brasil começaram a fazer um trabalho consistente e sério de canais de clube no YouTube. Foi o Santos, né? E foi o Palmeiras, que eram os clubes que lideravam, né? O Flamengo, apesar de ser, se eu não me engano, o Flamengo é o primeiro canal de TV criado. Depois foi o Corinthians, foi uma parceria na época com o YouTube, lá em, sei lá, 2006, 2007, não lembro. Mas é um dos primeiros canais. E, né, como que era seu trabalho e a diferença que você vê da época que você trabalhava na Flá TV, do que você vê hoje, né, atualmente? Então, é até curioso, né? Porque o Flamengo já tá para engrenar em TV Clube há muito tempo. Para quem lembra, a época do Kleber Leite. Que ele criou, que era uma plataforma própria. Uma plataforma própria, exatamente. Que era TV Flá, eu acho, né? Não, era Flá TV também. Flá TV na época, Flá TV na época, mas acabou não andando. Eu tive essa pegada na época que eu trabalhava no Lance, mais precisamente com a Lance TV, eu tive muito essa pegada digital. Trabalhei em TV, trabalhei na TV Brasil, trabalhei no Sport TV, um tempo lá com produção. E quando eu chego para trabalhar com a Flá TV, a gente trabalhava com a Globosat. O que acontecia? A Globosat, ela tinha uma verba que ela repassava aos clubes para quê? Para que os clubes preparassem um programa, né, que ia ao ar como pré-jogo no Premier. Eu lembro disso. Então a TV Clube, né, ela era uma iniciativa da Globosat, né, que ela tinha uma verba destinada, cada clube tinha uma verba destinada para isso, o Flamengo tinha a verba dele destinada para esse programa, né? Alguns clubes começaram a fazer, como você disse, o Santos e o Palmeiras. O que esses clubes começaram a fazer na época? Eles pegaram essa verba, né, essa equipe e, enfim, falaram, olha, a gente tem que produzir um programa por semana de 30 minutos, que era o programa que tinha que entregar para o Premier toda sexta-feira, a gente entregava. Mas acho que a gente pode, enquanto a gente está fazendo um conteúdo para a TV, a gente pode fazer um conteúdo também para as nossas redes sociais, um conteúdo para as nossas redes sociais. Tinha alguns problemas, não problemas, mas algumas coisas em questão de contrato com a Globosat, porque o direito era dela, né? Enfim, por exemplo, os melhores momentos dos jogos, Campeonato Brasileiro, tudo. Tinha muita coisa que só podia ir ao ar no programa e outra. Depois eles começaram a liberar para fazer isso, mas o que eles fizeram? Primeiro tinha que ir ao ar na TV. Na TV, primeiro tinha que ir ao ar no Premiere para depois colocar nas redes sociais. Então você perdia uma semana, você não tinha como fazer um conteúdo. E aí também começou com aquelas pílulas, tipo, você fez a matéria, ela né, ia no programa na íntegra, depois o clube, né, colocava ela ali destacada. Depois começou isso, mas sempre depois que ia ao ar. Ia ao ar já no Premiere. Assim, foi um momento bacana que a Globosat proporcionou aos clubes de se estruturarem, porque ela passava uma verba para isso, né? Mas a gente sabia que era um formato que não ia durar muito. Por como as redes sociais estavam crescendo, por como você precisava de conteúdo para a rede social e pela forma como não dava retorno para ela, né? Porque a ideia da Globosat era ter um conteúdo exclusivo, né? Como TV Clube. Mas não era uma coisa que dava muito resultado. E a equipe era do Flamengo ou era uma equipe da Globosat ou eles terceirizavam? Por opção do Flamengo na época, ele contratou como é hoje, né? Como ainda é hoje, a Flá TV é uma produtora. Uma produtora. Era uma produtora que prestava serviço para o Flamengo. Eu ficava muito no Ninho, né? Muito na Gávea. Mas eu era contratada dessa produtora, eu não era contratada diretamente do Flamengo. Você pegou aquele lance que tem lá do Gabriel, Luiz Antônio, os caras, a Flá TV antigamente os caras zoavam tudo na Flá TV. Pois exatamente. Era um conteúdo muito, sei lá, entretenimento mesmo, né? Muito entretenimento, tinha muita... Vai muito também da administração do futebol no momento, né? Eu cheguei a pegar... como, por exemplo, Dorival Júnior, que é um treinador que faz o que você quiser no vestiário, pode entrar com a câmera, pode filmar, pode brincar, pode fazer o que você quiser.
de treinadores que fechavam a porta do vestiário e não deixavam entrar no vestiário. E isso vai muito também do diretor de futebol. Tive diretores de futebol mais engessados, que não gostavam de eu fazer lembro que coisas. em 2015 ali, logo no fim da primeira gestão do Bandeira, teve funcionários que saíram que tinham que falar isso em entrevista, que tinham dificuldade de fazer uma ação de marketing, de fazer alguma coisa ali, porque os caras do futebol não liberavam, né, os jogadores. Não deveria ser assim, né? A comunicação e o marketing deveriam ser responsáveis pelo seu trabalho, mas depende muito do futebol. Acaba que tá todo mundo sobre a batuta do futebol. O que o futebol deixar você fazer, beleza. Se não deixar você fazer, não deixou, e não é o marketing ou a comunicação que vai conseguir Então a gente brigar. pode dizer que hoje, tipo assim, o trabalho que é feito, né, tanto no Flamengo como em outros clubes também, é completamente diferente do que era, né, dessa proposta aí lá, né, dos primórdios, né, que você tinha a TV, a Casa Globo, né, ali por trás ali, e agora tem os próprios clubes como iniciativa que vê, sei lá, a maneira de rentabilizar. Desde dezembro do ano passado, né, de 2018, dezembro de 2018, a Globosat não coloca mais verba no clube pra nada. Pra canal, né? E você tem vontade, tipo assim, hoje, o Flamengo hoje tem uma produtora, hoje tem um trabalho, né, e até recentemente contratou 2 repórteres. Você tem vontade de voltar hoje com a estrutura que tem hoje a Flá TV? Pois é, então, isso é uma questão muito, assim, eu gosto muito de trabalhar com clube, acho muito legal com clube, com seleção e tudo mais. Me incomoda o fato de instabilidade, né? Na época que a gente trabalhava no Flamengo, era assim, poxa, mas vai mudar o diretor de comunicação, não era nem a gestão. Vai mudar o diretor de comunicação, vai mudar o VP, vai mudar, e agora ninguém sabe como é que vai ficar. E ainda tem a questão da gestão. Eu acho que isso prejudica muito a evolução do trabalho, né? Todo, né? Eu acho que o clube todo fica... O clube inteiro. E principalmente, acho que comunicação e marketing, né? Porque você, muitas vezes, tem ali 2, 3 anos para desenvolver um trabalho. Às vezes, você não consegue, você demora para encontrar, né, a fórmula. Você encontra a fórmula, troca tudo. Então isso é muito complicado. É ruim, e até mesmo vamos dizer assim, né, não chega a ser profissional, né? Porque isso é uma das coisas, das críticas que eu faço, por exemplo, a atual gestão. Fiz até uma matéria falando das contratações por indicação. Porque se entrar uma outra gestão, cara, mesmo se essa pessoa fizer um bom trabalho, ela pode ter um currículo, né? O questionamento não é esse, mas o cara chegar e falar assim, olha, vamos mudar isso aqui tudo, acabou, se a pessoa tiver um trabalho em andamento, já era. Muda tudo, complicado, né? Eu tenho vontade, assim, eu gosto muito de entrevistar, eu gosto muito de perguntar, eu tenho vontade de ter um talk show, assim, né? Se eu tivesse um acesso legal, né, de clube, por exemplo, eu queria fazer um talk show para fazer umas entrevistas bacanas, fugir dessa coisa do mais do mesmo. Eu acho que o clube, né, tem muito potencial, porque tem muito conteúdo para ser feito, à disposição. E acho que falta ainda os clubes encontrarem uma fórmula de sair. O bastidor é uma coisa que em alguns momentos já dá uma visibilidade legal, mas também fazer bastidor todo jogo, de jogos que não tem muito apelo, muita coisa, você acaba perdendo em conteúdo. Então eu hoje acho que eu queria ter um programa assim de talk show, eu amaria ter. Eu acho uma proposta bacana. E assim, a comunicação do Flamengo ficou aí vamos dizer assim, alguns meses atrás, vamos botar, no olho do furacão, por conta de conteúdos da própria Flá TV, das redes sociais e tal. E aí eu queria saber a sua opinião, como que você avalia o trabalho da comunicação do clube, né, da própria Flá TV também, das redes sociais. E aí, eu acho que agora deu uma melhorada, que acho que diminuiu os erros, então a galera tá criticando menos. Foram muitos sustos, né? Muitos. Eu acho que a troca de gestão, ela sempre te causa um momento de confusão, né? Eu acho que atrelado ao fato por exemplo, de ter acabado a verba do Premier, que é uma verba muito importante, que assim, para as pessoas entenderem, no clube como o Flamengo, como qualquer outro clube, é muito difícil você ter verba para comunicação, para marketing. As pessoas acham que, por exemplo, o marketing tem que gerar verba para ele, mas na verdade o marketing fica quase 100% ocupado em gerar verba para o futebol, né? E essa verba fica quase que integralmente para o futebol. E não, o marketing e a comunicação precisam de verba. Então essa verba do Premier era muito importante.
E aí tem um momento de troca não só de gestão, mas de troca de treinador, troca de todas as áreas do clube. Tem o incêndio do Ninho, né? Que foi uma coisa também muito que deu até uma brecada no Flamengo. Para todo mundo lidar. Eu acho que o Flamengo também passou por um processo. Sempre essa troca, não sai todo mundo, né? Ficam pessoas... E até que a comunicação foi uma das áreas que mais, assim, da gestão passada ficou a galera ali. Pois é, aí ficam pessoas que, né, começam a ser demitidas, outras que já sabem que vão ser demitidas. Então, de fato é um momento de confusão, né? Eu acho que agora deu uma estabilizada, eu acho que agora eles vão conseguir trabalhar melhor. Acho que eles ainda não encontraram, estão buscando um formato, né, para Flá TV. Agora chegaram 2 apresentadores. Estão dando cara, né? Estão começando a dar um formato especificamente para Flá TV agora. E assim, essa pergunta eu até fiz para mim, porque assim, você, já fiz mais de, sei lá, de 200 entrevistas, eu acho. Você é a segunda mulher que eu entrevisto, a primeira foi a Nivinha, a segunda é você. Então, assim, essa pergunta causa polêmica, que assim, você já sofreu preconceito falando de futebol, tanto cobrindo, bastidor, contratação, ou falando ali de futebol, somente pelo fato de ser mulher, tipo, o cara chega ali, não concorda, vai assim, vai lavar a louça, vai pra cozinha. Não, esses comentários aconteciam mais em rede social, né? Hoje menos. Eu acho que o preconceito, não dessa forma, não sofri, mas acho que é questão mais de espaço, né? De oportunidade, né? Hoje, por exemplo, você vai a uma cobertura de um jogo da seleção brasileira e nas redações a ideia é que os melhores vão cobrir a seleção brasileira. Mas você vê pouquíssimas mulheres. Tem eu, na maioria dos jogos tem eu, e a Kiyomi, que é uma japinha, que a galera, né, não deve saber quem é, mas ela tem uma vozinha. Nas coletivas sempre a vozinha dela, ela é japonesa, ela é correspondente de uma TV japonesa. Não tem. E a mesma coisa, né, futebol. Olha, eu trabalhei no Flamengo, trabalhei dentro do clube lá, e o que tinha de mulher no futebol do Flamengo? Ninguém. E até ouvia muito, né, quando eu saía, as pessoas diziam, vai ser difícil outra mulher entrar aqui para trabalhar aqui no futebol, porque, enfim, tem dirigente que não gosta. Tem dirigente que não gosta que tenha mulher, que acha que vai ser problema, porque como é um ambiente muito masculino, tem muitos homens. Não é um preconceito, ele acha que de repente o jogador vai, sei lá, cantar a mulher, ou pode não haver quer ter esse tipo de, não quer ter esse funcionário. Tem medo desse tipo de situação, que são situações particulares da vida de cada um. Né, se um repórter, uma repórter, um jogador acabarem se envolvendo, né, enfim, é uma situação que às vezes você num ambiente de trabalho, você acaba se relacionando com outra pessoa, não é um indicado, né, você se relacionar com alguém no teu ambiente de trabalho, principalmente no meio do futebol, enfim, pode acontecer, mas a maioria das pessoas desse meio do futebol, principalmente de clube, não gosta de ter mulheres trabalhando ali no dia a dia do futebol. E o legal é até, por exemplo, a Flá TV, por exemplo, colocou, né, um homem e uma mulher, né? Foi bem legal, colocou a dupla ali, eu acho que isso foi uma atitude bem legal. Fazia um tempo que não tinha uma menina, né, na Flá TV. Não, acho que eu lembro que até na sua época eu acho que também tinha aquela Carol, tinha você. Exatamente. E aí depois não teve mais, né? E agora tem essa menina que eu até esqueci o nome dela. Como eu te falei, vai muito da mentalidade de quem tá também. Quem tá ali atuando. Comandando futebol. Acho que precisa de mais mulheres, tanto nas redações. A gente vê muito, por exemplo, programas, né, esportivos, comentaristas mulher, tem muito pouco. Tem muito pouco. A gente tem hoje a Ana Thaís, que tá no tem a Gabriela Moreira. A Gabi, ela faz tudo, né? Ela é repórter, é comentarista. Ela é muito boa, ela, enfim, é um exemplo para todo mundo. Ela é repórter, é comentarista, apresentadora, ela faz tudo. Mas se você for olhar no geral, nos programas de debate, por exemplo, não tem mulher, né? Então, você vai olhar hoje, vamos botar os principais, Fox Sports, não tem. Tinha aquele programa, você até participava muito, daquele que eles fizeram na Copa, né, de só de mulheres. Então a gente ainda tá com ele no ar, vai ao ar normalmente todo sábado. Comenta quem sabe. Comenta quem sabe. Foi uma iniciativa muito legal. Mas essa mistura não tem, né? De homem com mulher. Normalmente a mulher é pra repórter de TV, pra
tá no campo ali, né? Tipo, no campo que eu falo assim, ela tá, tipo, nos eventos, né? Você não vê muita mulher apurando, né? As pessoas vêm falar muito comigo assim, caramba, você tem bastante informação, você traz muita informação, você apura muito. Mas a gente não tem muita mulher apurando. Você me fala, assim, as mulheres que você vê apurando. Tem a Gabi, só a Gabi, né, mais ninguém. E apurando de dia a dia do futebol, ninguém. Não tem. E até assim, o próximo tópico seria justamente esse trabalho de apuração, e aí eu falo também do lance de apurar a contratação, que é uma coisa que às vezes dá polêmica, porque eu vejo que a galera que é apurador sofre um hate gigante, e você também meio que faz isso. Eu vejo, acho que foi ontem que você botou assim, tipo, vamos conversar aí, galera, a galera perguntando um monte de coisa sobre contratação. Como é que é esse trabalho de apuração, de contratação, né? Você falar um pouquinho do bastidor também, se quiser também pode revelar os segredos. A contratação é um assunto, né? Assim, e a galera gosta muito também. As pessoas ficam muito, até às vezes brincam lá, falando, gente, vocês gostam mais de contratação do que de um jogo importante que está vindo aí pela frente, ficam mais ansiosos com contratação, né? E, claro, até pelo momento do Flamengo também, a gente vem fazendo grandes contratações. Fazendo rolo e tudo. A torcida fica bastante ansiosa, né? Mas acho que o trabalho de apuração, de contratação desse tipo de coisa, ele precisa ser muito bem feito, né? Porque existem milhões de interesses, assim. Muita gente fala, o Flamengo procurou tal jogador, mas na verdade o jogador foi oferecido, né? E aí, uma diferença enorme, né? Pois é, às vezes o empresário, o intermediário, ou alguém ligado a um jogador te liga e fala, o Flamengo procurou tal jogador aqui e tal. O cara já tá cavando já uma... Não, e na verdade ele foi oferecido. Aí você vai tentar buscar, né, com clubes, buscar mais informações. Caramba, vocês... E aí? Aconteceu isso? Quando você vai ver, o cara foi oferecido, né? Então também é uma coisa delicada. Você precisa checar com mais de uma pessoa. Você não pode confiar 100% na pessoa. George! Não, é porque o John, ele vai pra brincar com... Então eu acho que você não pode confiar em... Somente uma fonte. Somente uma fonte, uma informação. Você tem que checar o máximo de pessoas possíveis e também você tem que ter a maldade, que, né? Você pensar assim, às vezes a pessoa tá te dando uma coisa que ela quer que você dê, entendeu? Eu sofro muito isso, porque tipo assim, como eu cubro muita política, então assim, muitas vezes o cara chega pra mim, pô, Túlio, tem essa informação assim, se eu não for apurar, ver, e também maldade, assim, pô, por que ele tá, né, vindo, querendo falar alguma coisa? Tem sempre uma intenção Tem ali. Sempre isso, tem sempre toda essa situação. Então você precisa checar muito, precisa conversar com várias pessoas, buscar, assim que você acaba... E dá um trabalho, né? E dá um trabalho, porque você tem que buscar, você tem que correr atrás, né? Você tem que vasculhar. A informação é assim, você tem que estar sempre procurando informação. Por exemplo, vamos lá, agora antes da história toda do Balotelli, o Flamengo precisava contratar um atacante, né? Então o Flamengo foi à Europa, conversou com vários jogadores, o Flamengo conversou com muitos jogadores, muitos empresários vieram falar comigo, olha, o Flamengo conversou com esse jogador. Tá bom, conversou, não andou, não aconteceu nada. Lá, ou seja, deu uma sondagem, né? Tipo, chegou lá pro empresário, pô, quanto que ele ganha, como é que tá a situação dele e tal. Isso, acabou, assim, não interessa muito. Não sei quando são nomes, por exemplo, o Flamengo sondou o Robson, isso aí é outra coisa, né? Mas quando não é muito assim, às vezes não vale a pena, não é notícia, né? E como eu falei, sempre tem, às vezes, um empresário lá que quer falar, valorizar o jogador dele, diz que o Flamengo sondou, mas na verdade o jogador foi oferecido. Então o Flamengo tá precisando de um atacante? Poxa, tá precisando de um atacante. O Jesus está sempre falando que quer um atacante? Sim, então vamos procurar saber se o Flamengo tá se mexendo. A gente descobre que o Flamengo tá se mexendo. O Flamengo tá se mexendo para que lado? A gente descobre para que lado. E assim, é fuçando desse jeito que você acaba descobrindo as coisas. Assim, às vezes eu fico vendo o lance de... a galera que fica ali, comenta sobre isso, que trabalha com isso. Pois eu fico assim, pô, será que o cara chegou ali, pô, falou assim, vou falar pra... Tipo assim, um exemplo, você chegou lá pro Marco Braz, pô, tô sabendo aí que, pô, vocês sondaram o Balotelli. Ele não vai chegar pra você assim de mão beijada e falar assim, pô, isso aí, a gente... Não, ele não vai pegar o telefone, vai me ligar e vai falar, olha, a gente sondou o Balotelli. Ele não vai fazer isso nunca, né? Eu acho que tem uma questão que assim, você trabalhando com isso, você vai conhecendo cada profissional, né?
Os empresários e principalmente as pessoas, por exemplo, dos clubes. Quando você tem uma informação, que é uma informação que procede, e você busca confirmar com o clube, na maioria das vezes, por ética, a pessoa não vai te despistar, não vai... Você trabalhou para ter aquela informação. Então, se você chega lá no clube com uma informação que você tem, cara, o dirigente, ele entende que você trabalhou para ter aquilo e por ética, ele te confirma ou não te confirma. Mas é óbvio que ele não vai pegar o telefone, vai te ligar e vai falar, olha, a gente vai contratar tal, olha, a gente está precisando disso, olha, vai acontecer isso. Não acontece. Agora, a gente tem hoje até na Flá TT um perfil que fica ali, que é o Barrigadas, né, que fica ali acompanhando esse lance. Porque assim, a galera que faz a apuração, tem você, tem Deco, tem uma galera, tem o Rafael Melo, que fala muito sobre contratação e tal, essa coisa toda. E tem, assim, tem N perfis também que falam, e assim, a galera sofre um hate danado. Esse cara, de criticar, né? Pô, tá aí, não sei o quê, blá blá. Você acha que há preconceito, assim, com essa galera que tem esse trabalho de apurar a contratação? Você acha que há um preconceito, assim, de uma parte da Flá Twitter, vamos dizer assim, da galera da rede social? Ou você acha que é de boa, só quando às vezes o cara, sei lá, erra, né? Porque assim, esse lance também rola muito de mudar tudo da noite pro dia, né? Acontece, né? Então, pra você, o mundo do futebol é assim, o jogador tá contratado quando ele assina o contrato. Se ele não tem contrato assinado, ele não... Então você não pode falar que ele é jogador do Flamengo, né? Então, ele só pode falar que ele é jogador do Flamengo porque tá com contrato assinado. Você pode falar que tá conversando, que tá próximo do acerto, claro. Agora, o Barrigadas é um perfil muito legal, um perfil de humor que eu gosto muito, né? Sempre trazendo muita gargalhada. Tem pessoas que têm responsabilidade, tem pessoas que não têm responsabilidade, né? Então tem gente que às vezes, sei lá, imagina uma coisa, tenta ligar uns pontos e solta. Entendeu? Acha que, por exemplo, o Flamengo tá atrás de um atacante. Enfim, sei lá, vou soltar aqui, o Flamengo tá atrás de atacante, ouvi dizer alguma coisa ali do tal atacante. Enfim, Flamengo tá perto de assinar com tal atacante. Pois é, e não tem nada disso, né? Eu acho que é muito importante você ter responsabilidade nessa parte. Eu acho que às vezes o torcedor fica chateado também. Eu lembro lá em fevereiro, eu trouxe duas matérias, uma seguidas da outra, dizendo que havia uma possibilidade muito grande do Léo Duarte ser negociado nessa janela e que o Cuejá queria também sair, ser negociado. Isso lá em fevereiro. E muita gente me xingou, falando, você tá querendo criar crise, não sei o que lá, isso. Mas aí, tipo assim, aí eu já não vejo nem como se fosse um lance de apuração, tipo assim, um lance de bastidor, tipo assim, um exemplo, alguém chegou pra você, ou você for apurar, tipo, o cara tá meio que a fim de sair, o dirigente ali, os dirigentes estão com vontade, de repente, se pintar uma oportunidade, a gente negocia o Léo Duarte e tal. No caso do Léo, por exemplo, ele fez um 2018 muito bom. Sim. Havia uma expectativa de que ele saísse já na janela de janeiro. Não aconteceu, até porque não é a principal janela da Europa, né? A principal janela da Europa é no meio do ano. Não aconteceu, teve várias sondagens, enfim. E tinha o desejo, né, é um jogador jovem, um zagueiro que tem a projeção de carreira, né? Então, e ele começou o ano, pra quem lembra, ele começou o ano não estava jogando, começou o ano no banco, né? Então, tudo isso atrelado, ali era a questão de que estava caminhando para isso. E aí, conversando, claro, com pessoas ligadas a ele, é isso que vocês pensam para a carreira dele? Olha, existe uma possibilidade grande, sim, dele ser negociado na janela do meio do ano. Estamos trabalhando para isso. O que o torcedor tem que entender é que todo jogador tem um plano de carreira. Então, se a gente fala alguma coisa, enfim, no ano passado, é porque a gente sabe que tem uma coisa caminhando ali. Mas você é daquela que você faz assim, tipo assim, o Léo Duarte foi vendido, você vai, pega, puxa aquela matéria e fala assim, conforme eu adiantei? Não, nem sempre, né? Nem sempre. Algumas vezes sim, por exemplo, nesse caso, muita gente xingando, muita gente falando. Aí eu acho importante. Mas aí eu vejo mais como um trabalho de bastidor, tipo, né, do que um lance, tipo assim, lance de contratação, assim, tu chegou ali lá em fevereiro, tem lá o plano de carreira do cara no meio do ano sair. Tipo, o Cuejá tem vontade de sair, né? Mas, por exemplo, o que foi uma coisa que foi apurada não só por mim, mas por outras pessoas também,
é que o Cuejá deu carta branca para intermediários buscarem propostas para ele. Porque é diferente do cara dizer, tipo assim, chegou a sair que, ó, o Cuejá tá fechado com o time tal, não sei o que. É diferente você falar assim, pô, o cara tem vontade de sair. É diferente. É uma questão enorme, assim. É uma questão enorme. Então, ele deu carta branca, né, para intermediários. Para quem não sabe, intermediários são pessoas que trabalham fazendo negociação, não são necessariamente o agente do atleta. Para procurar propostas para ele. Enfim, coisas aconteceram. A gente vinha trazendo isso, eu vinha trazendo isso. Ó, ele já queria ter saído em dezembro, não conseguiu. Então, como eu falei, a principal janela não é a janela. Pra gente é incrível, né? Mas temos essa visão de que pra nós porque é quando começa os campeonatos. A temporada, e assim, pro Flamengo esse ano foi melhor do que geralmente as melhores janelas do Flamengo sempre foi o meio do ano, né? Não tinha dinheiro no início e tal, no meio do ano que surgiu a grana. Mas é porque trouxe muito jogador daqui do futebol brasileiro. Quem ficou trazendo jogador de fora, o Bruno Henrique daqui, o Arrascaeta daqui, o Gabigol já tava aqui. Então esses jogadores todos, né, Bruno Henrique, todos daqui, por isso que se conseguiu trazê-los no início do ano, né? Mas a principal janela é a janela do meio do ano, tanto para entrada quanto para saída. Então já havia isso, né? Essa questão do Cuejá. E quando eu confirmei isso, eu peguei e dei a notícia. Falei, o Cuejá tem a intenção de sair e a janela do meio do ano vai ser decisiva por isso. E ele vai sair agora tá esse lance aí dessa notícia de que, pô, ele sai, não, tá tudo certo, aí agora voltar atrás. Pois é, né? Parece que o pessoal ficou meio com... De novo? Tá de sacanagem, Leandro. Deixa eu botar ele de novo. E o Cuejá fica, sai, uma hora saiu a notícia que tava tudo certo, que ele ia sair e tal, depois agora aqui no Flamengo não vai mais liberar. Pois é, né? Então, o Cuejá é uma questão mais de... Acho, né? No meu ponto de vista, de tudo que eu tenho acompanhado dessa situação, é uma questão de orgulho, né? O Flamengo, em janeiro, botou como meta não perder nenhum jogador do time titular no meio do ano, né? Porque o Flamengo queria brigar por todos os títulos, enfim. E foi uma coisa que a atual diretoria criticou muito da gestão passada, de perder jogadores no meio da temporada. Que eles foram grandes críticos, por exemplo, da venda do Paquetá, né? Por exemplo. Mas o Paquetá saiu no final do ano, né? Vendeu ele, sei lá, setembro, outubro, mas saiu só em dezembro. Saiu só em dezembro. Mas, assim, outros jogadores que saíram, assim, no meio de temporada. Mas a questão negociou o Léo Duarte, porque foi uma proposta muito boa, né? 12 milhões de euros pelo Léo, uma proposta muito boa. Já tinha chegado zagueiro, o Tuller jogou muito bem, o Léo também não estava na melhor fase dele com a camisa do Flamengo, foi uma oportunidade. E aí o Cuejá, né? O Cuejá já queria sair, ele já tinha colocado isso como meta, correu atrás disso, os intermediários o tempo inteiro atrás de proposta. Ele passou, né? Ele inclusive falou antes de ir pra Copa América que tinha o sonho de ir pra jogar na Europa, de não sei o quê, enfim. Toda essa questão, chegou a proposta, uma proposta que o Flamengo avaliou, que toparia negociar, deu ok, mas ali aos 47 do segundo tempo, algumas pessoas da diretoria travaram e a situação está indefinida. Isso tem a ver com o Balotelli realmente, com o lance de não ter se concretizado o negócio? Então, a decisão, né, veio logo depois de não ter fechado com o Balotelli, talvez como, né, uma resposta não só para a torcida, como também, olha, a gente estava trazendo um jogador muito importante, porque às vezes você traz um Balotelli e aí você negocia um Cuejá, não vai ter um impacto tão grande, né? Mas imediatamente a torcida, depois do que aconteceu com o Balotelli, cobrou que o Cuejá tem que ficar até o final do ano. Então, teve gente, né, pessoas da diretoria que estão batendo no pé de que ele não sai. Mas já tinham dado ok, né? Então... O negócio já estava acontecendo. Mas ainda há a possibilidade de sair, ou não? Ainda há a possibilidade. Vamos saber, né, a queda de braço aí, o que vai acontecer. Acho que a janela fecha no dia 2 de setembro, a da Arábia fecha 31 de agosto, né? Enfim, tem que conversar com ele, tem que... É chato quando você toma uma decisão e volta atrás, né, no meio do futebol. Todo mundo sabe que o Flamengo, essas questões de decisões de jogador que vai ser vendido, jogador que entra,
é decidida num consenso, tem um conselho, tem o Marcos Braz, o Spindle, tem o BAP e tem o Landim, então vão precisar chegar num acordo comum aí e claro também com o Cuejá, porque o Cuejá ele tem contrato com o clube, tudo bem, mas ele não é um objeto do clube, né? Ele também precisa participar dessa decisão. E o cara tá motivado, até eu cheguei a comentar, né? Pô, até quando... O acordo com o Balotelli foi em comum acordo, então com o Cuejá também tem que ser em comum acordo. Porque eu falei assim, pô, eu quero que o Cuejá adiante, o cara com vontade, o cara querendo ficar aqui. Eu acho que, de repente, esse ano, pô, falta 4 meses pra terminar o ano. Eu acho que é essa postura que a torcida gostaria que ele tivesse, né? Mas volto àquilo que eu te falei, né? A principal janela é a Jaguar. Não é? Talvez lá em dezembro já não vem uma proposta como chegou agora. Como chegou agora. E ele já não é mais um garoto, né? Então... Já vai complicando. É porque agora que os times começam a montar os times. Lá no meio do ano são só trocas pontuais, né? Então tem toda essa questão da situação dele. Vamos ver. Assim, tem hoje em dia, principalmente no Twitter, a rede social que quase no Facebook e tal, perfis, tipo assim, dedicados à apuração. Tipo assim, aí você chega ali, eu vejo muito pelo barrigada, né? Tipo, perfis que eu não sigo, que eu não conheço e tal, e o cara, assim, com um engajamento gigante e que é só disso, só fica falando de apuração. E lógico, quando sai no barrigada, você sabe que foi barrigada, né? Deu ruim. Você acha que isso é jornalismo? Porque assim, por exemplo, você está falando aqui e eu vejo de uma maneira muito mais complexa do que simplesmente tipo, eu ouvi falar e vou ali, vou colocar no meu Twitter. Você tem um lance da apuração, tem um lance da credibilidade também que você tem perante os profissionais que estão envolvidos na operação. Do cara chega e fala assim, pô, vou falar com o Túlio, quem é esse cara? Tipo, né? Pô, ela fala assim, não, pô, vou falar com a Raíssa, ela tá aqui, acompanha, ela faz esse trabalho e tal lá. Isso é jornalismo, assim, o cara vai lá, cria um perfil de apurador e fica ali dando informação. Você considera isso como jornalismo ou não? Tipo, você acha que o cara criou ali para criar um engajamento, para ter seguidor? Como é que você vê essa parada? Tem muito perfil que pega a notícia dos outros, né, e fica... Replica também? Replica a notícia dos outros, enfim... Às vezes não, replica como se fosse dele, né? O que é pior, né? Não dá o crédito, que é pior, né? Eu acho que o jornalismo ele vai muito além disso, ele envolve uma série de coisas, inclusive relacionamento também, né? Você tem que estar inserido no meio, você tem que estar relacionado. Eu acho que hoje com as redes sociais tem muitos perfis que são criados para falar a respeito do clube, né? Tem muita gente que gosta de falar de contratação, porque dá engajamento, dá seguidor, demais. Dá não sei o quê. Acho que eu vou virar apurador também, vou colar com a Raíssa. Mas eu acho que isso aí não é um jornalismo, né? O jornalismo, na essência, né? Na essência. Não, o jornalismo envolve muito mais do que isso. O jornalismo é apuração. E apurar não é fácil, como a gente falou aqui, requer uma série de coisas, você tem que criar um relacionamento, você tem que fuçar, você tem que estar focado naquilo. Como também uma criação de conteúdo de qualidade, enfim, uma série de coisas. Eu acho que tem muita gente que gosta de falar de futebol e acaba criando esses perfis e acaba entrando na onda. Às vezes não sabe nem o que está acontecendo e vai na onda. Agora uma pergunta assim, por que o Balotelli não fechou com o Flamengo? Foi lance de grana? Eu vi notícias falando que excesso de intermediário, não sei se isso é um problema. Aí depois falando que ele pediu, sei lá, além do que o Landim tinha liberado de disponível para os caras negociarem. Qual foi o entrave para o Balotelli não ter fechado com o Flamengo? Então, o Balotelli, a gente precisa se colocar, né, na cabeça do Balotelli, né? O Balotelli é um jogador que ele não é brasileiro, né? Ele é italiano, né? Ele joga na seleção italiana. Ele tem o objetivo de, enfim, hoje na seleção italiana tem um treinador que conhece ele muito bem, que é o Mancini, que já aguentou muita coisa dele, mas que também já ajudou muito ele. Eu acho que envolveu muita coisa ali. Envolveu o coração, conversei, como você diz, o jornalista tem que procurar, tem que apurar. Se não conhece ninguém, tem que buscar conhecer alguém lá para saber. Então é um time que vive hoje uma situação muito especial na cidade, que é a cidade onde ele cresceu, né? E subiu para a primeira divisão, né? Subiu para a primeira divisão. É um time que historicamente tem essa de recuperar de atletas. Como foi no caso do Baggio, foi um jogador que passou por muitos problemas depois da Copa do Mundo de 94, que reviveu a sua melhor versão jogando uma temporada pelo Brescia. Teve o Branco, né, o brasileiro Branco que jogou lá, o Pepe Guardiola.
O André Pirlo foi revelado lá, enfim. Eu acho que pra ele era uma mudança muito radical, porque ele não conhece aqui, não conhece o Brasil, né? Não, enfim, uma outra vida, completamente diferente, abrir mão de uma série de coisas. Eu acho que a questão não envolveu só dinheiro. Eu acho que o Flamengo esticou a corda até onde deu, não poderia fazer mais por ele, fez o que poderia, a decisão ficou na mão dele. Talvez ali o mesmo caso que o Felipe Luiz, só que o Felipe Luiz falou mais alto o coração, né? Ele negou propostas de alguns clubes e o coração dele falou mais alto. Então, acho que a gente também tem que pensar nisso. O caso do Rafinha, né? O Rafinha poderia ter, como ele revelou, continuado lá no Bayern, mas ele queria, né, jogar pelo Flamengo. Brasil. E aí as pessoas falam, mas o Balotelli é fim de carreira no Brest. Não, ele vai jogar um ano ali. O Balotelli tem jogado um ano em todos os clubes. Foi pro Marselha, foi pro Nice, jogou um ano, foi pro Marselha, jogou um ano. Enfim, ele tem feito isso, né? E é um jogador que não consegue muito manter o foco. Ele começa muito bem e aí depois, enfim. E ao que parece vai acontecer isso com ele de novo. Ele vai ficar um ano no Brescia e depois vai precisar procurar outra situação. Agora sim, a gente está terminando. Como é que vai ser o seu trabalho, assim, lá? Eu falando especificamente do YouTube. Você vai continuar lá com o Paparazzo? Você vai investir mais no seu canal? Vai falar, pô, agora eu vou, sei lá, fazer... Você falou, você pode fazer um talk show de repente no seu canal, que eu acho que é uma proposta super bacana e a gente não tem, né? Vamos dizer assim, no meio dos youtubers rubro-negros. Qual vai ser o futuro aí, vamos dizer assim, ou do canal da Raíssa ou a Raíssa lá com o Paparazzo? Eu vou estar sempre lá participando de vídeo lá com o Papa, né? O Papa que está sempre no dia a dia também do Flamengo, sempre abrindo o espaço dele também, abrindo o canal dele lá no YouTube, tem bastante seguidor, né? Para poder estar participando lá. Eu acho que eu vou estar sempre lá. Eu quero até criar uns conteúdozinhos mais estilo pílulas para estar jogando lá no canal dele. No meu canal eu tenho muita vontade de fazer live, né, pra bater papo com a galera. Eu gosto muito, eu vejo que o pessoal lá no Twitter, no Instagram tem muita pergunta pra fazer, muita dúvida. Então eu tenho vontade, ainda não consegui por conta da correria do dia a dia, trabalho, ainda não consegui me dedicar, me planejar pra conseguir fazer live com frequência, todo dia. Criar uma regularidade. Criar uma regularidade. É um projeto meu, criar uma regularidade lá no canal, pelo menos de live. E de repente, quem sabe um talk show lá no meu canal. Eu gostaria, seria bacana. É uma coisa que pra frente aí pode ser que role, umas entrevistas bacanas no estilo talk show. Raíssa, eu quero te agradecer demais, né? A gente demorou porque... Raíssa, vamos fazer, não, tem que esperar aí o Balotelli, não sei o que e tal. Né? E fazendo essa correria toda, eu vou deixar o link aqui do seu canal, apesar de eu estar recomeçando, né, com o canal aqui Ser Flamengo. Vou deixar também aqui as redes sociais, pedir pra galera, né, cara, se inscreve aí, curte, comenta, quem que vocês querem que eu traga aqui pra bater um papo, né? Eu quero criar um quadro também, que também poderia a Raíssa participar, que é trazer o jornalista, né, e aí falar da carreira do cara ali também, o lance, acho que é uma parada maneira, e como eu também estou estudando jornalismo, é uma experiência também bacana de saber mais, e eu sempre termino pedindo para que o meu entrevistado deixe um recado para a nação rubro-negra, né? Então eu vou me despedir do pessoal, a galera que quiser, né, me seguir nas redes sociais, os links estão aqui, da Raíssa também vai estar aqui na descrição, o canal dela também, como eu falei, tem entrevista lá com o Zinho também, super bacana a entrevista com o Zinho, né? Agora aí o momento é seu. Gente, o que eu posso falar? Eu só posso agradecer pelo carinho de vocês sempre lá, né, no Twitter, no Instagram, quando eu tô fazendo live lá no YouTube também, com os comentários também lá no canal do Papa. É muito bacana ter esse feedback de vocês, eu busco sempre estar em contato com vocês, estar respondendo, estar tentando, né, pegar esse feedback com vocês para tentar fazer um conteúdo cada vez mais de qualidade. Eu agradeço muito pelo carinho e olha, eu tenho certeza que tem muita coisa boa vindo, né, pro Flamengo, e o Flamengo vai ser campeão muito em breve. Quem sabe a gente não se vê lá em Santiago. Que Zico lhe ouça.